Março de 1945. Após o fracasso da Operação Despertar da Primavera, que tinha como objetivo retomar os campos petrolíferos na região do Lago Balaton, o Reino da Hungria havia deixado virtualmente de existir, pois mais de 90% de seu território estava ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, que após rechaçar a última ofensiva alemã na guerra, se preparava para golpear com força o interior de um moribundo Terceiro Reich. A situação está bem mais além do desespero. As armas alemãs são agora empregadas por crianças, adolescentes feridos e até idosos da Volkssturm, além de contar também com tropas remanescentes leais à Alemanha procedentes de todas as partes daquilo que um dia foram as potências do eixo, cuja última missão antes de ver cair o Império, que deveria durar 1000 anos, era defender a Áustria. Seus defensores, apesar de contarem com poucas munições, rotas de abastecimento e com uma comunicação bastante deficiente, estavam dispostos a lutar até o último homem sem se importar com o fato de serem superados em uma proporção de 7-1. A invasão soviética das regiões meridionais do Reich alemão estava bem longe de ser um passeio. Nesse vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a ofensiva de Viena, que teve lugar durante os últimos 2 meses da Segunda Guerra Mundial e, como o próprio nome indica, foi levada a cabo na Áustria anexada pela Alemanha em 1938 e que, depois de 7 anos de unificação desses dois países, a hora da separação havia chegado por meio do braço forte soviético. Cabe ressaltar que este vídeo é uma continuação do vídeo sobre a Batalha do Lago Balaton, que recomendamos assistir para o melhor entendimento do vídeo de hoje. Antes de irmos para o vídeo, porém, se você quiser ajudar esse canal a continuar crescendo, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Esse é o Mini Docs da Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Quando Budapeste caiu em fevereiro de 1945, os soviéticos tiveram na prática caminho livre até a capital austríaca, cujo único impedimento foi quando os alemães tentaram recuperar os campos petrolíferos da Hungria, sendo rechaçados após algumas semanas de combate. Após isso, os preparativos soviéticos para uma das últimas ofensivas da guerra começou a tomar forma. Para invadir a Áustria, lançaram mão de mais de 700.000 homens da Terceira Frente Ucraniana, que dispunham de mais de 7.000 peças de artilharia e por volta de 400 tanques. Esses soldados deveriam passar por cima de mais de 100.000 alemães, cujas fileiras contavam com tropas voluntárias provenientes da Romênia, Bulgária e até da Ucrânia, além de dispor dos remanescentes daquilo que um dia foram as divisões de elite das SS, o que incluía, claro, a primeira divisão Leibstandard, a segunda, conhecida como Das Reich, e a terceira Totenkopf. Também lutaria na defesa da Áustria a Hitlerjugend, tendo todas essas divisões participado da recente Batalha do Lago Balaton, motivo pelo qual não contavam nem com todos os seus homens, nem com todos os tanques, muito menos ainda com o combustível e a munição necessários para pôr em marcha os blindados que lhes restavam. Ainda assim, não cairiam sem antes lutar. As ordens dos alemães eram as mesmas que haviam recebido em Budapeste: resistir até o último homem, liderados principalmente por Joseph Dietrich, que organizou seus homens no início da ofensiva soviética ao longo da fronteira austro-húngara, e apesar de dispor dos melhores tanques que os alemães puderam reunir após o fiasco no Lago Balaton, foram brutalmente confrontados no dia 29 de março, momento em que iniciou a ofensiva soviética em Viena. A Terceira Frente Ucraniana iniciou o avanço pela cidade fronteiriça de Klosterneuburg, de onde pôde se difundir livremente pelo território austríaco, que, embora estivesse sendo defendido, os primeiros dias de ofensiva mostraram mais uma perseguição por parte das tropas soviéticas, que se lançaram contra as esgotadas tropas alemãs, que rapidamente bateram em retirada até o interior de um moribundo Reich. Embora houvessem tentativas de deter os tão temidos vermelhos, as fanáticas tropas das SS não foram suficientes para impedir que fossem completamente cercadas em apenas uma semana após iniciada a ofensiva soviética. Durante os primeiros dias de abril, unidades pertencentes a várias divisões das SS trataram de impedir o movimento de pinças, que estava se fechando sobre a Áustria, falhando nessa tentativa, que teve por consequência a chegada de corpos de tanques soviéticos, que alcançaram a capital austríaca pelo sul em 4 de abril, logo após terem capturado várias cidades ao sul daquele país. Antes da chegada do Exército Vermelho, vários movimentos de resistência tentaram fazer de Viena uma cidade livre, além de também tentar entregar pacificamente a mesma em mãos soviéticas. No entanto, por conta de a cidade ser administrada por altos hierarcas das SS, como o já mencionado Dietrich e Wilhelm Dietrich, chefe da guarnição da cidade, havia uma forte presença dessa organização paramilitar naquela zona. Devido a isso, qualquer possibilidade de evitar um combate urbano foi pelos ares, embora não tenha impedido que, uma vez iniciada a batalha, uma quantidade significativa de civis tenha ajudado a indicar as posições alemãs e soviéticos, bem como dado apoio para o transporte de munições de um lado a outro.
Nas imediações de Viena, o Exército Vermelho enfrentou membros da Volkssturm e outras unidades sem experiência da Wehrmacht nos bosques de Viena, onde nem mesmo a densa vegetação ajudou os alemães a resistir ao avanço. Por isso, aqueles que puderam recuaram para o interior da capital, deixando nos bosques por volta de 8.000 soldados, que não titubearam em seguir lutando. Em 5 de abril, o inferno caiu sobre a capital austríaca, que contava com aproximadamente 40.000 soldados prontos para defendê-la. Após o intenso fogo de artilharia que arrasou os edifícios que permaneciam de pé na cidade, os soldados do Exército Vermelho se lançaram sobre o aeroporto de Viena, capturando-o em pouco tempo e aproximando-se dos subúrbios da capital, o que fez com que as tropas do Reich recuassem até a zona de Enzersdorf. No entanto, no dia seguinte, toda a esperança de uma rápida vitória se evaporou quando elementos das primeiras 2 divisões SS ficaram cara a cara com os soviéticos, detendo o avanço destes durante todo o dia e permitindo que as pontes que ligavam os distintos rios da cidade fossem dinamitadas, o que atrasou mais ainda o Exército Vermelho. Por conta de a cidade estar rodeada, os soviéticos pressionaram não apenas pelo sul, mas também por leste e oeste, rompendo toda a linha defensiva ali existente que os alemães pudessem manter naquele 7 de abril, que ainda no afã de manter suas posições, não vacilaram em se entrincheirar em cada edifício de Viena. Além disso, nos momentos anteriores à chegada do Exército Vermelho, da mesma forma que ocorria paralelamente em Berlim, os alemães se utilizaram de bondes, carros e diferentes obstáculos para criar barricadas improvisadas onde poderiam dispor de peças de artilharia ou simplesmente ter uma melhor posição defensiva, o que se tornou um atraso a mais à iniciativa soviética. Embora a Áustria fosse reconhecida como área de influência ocidental durante a Conferência de Yalta, os soviéticos seguiam tentando penetrar naquele país germânico desde finais de 44. Por isso, não perderam a oportunidade de tomar Viena assim que puderam. Além disso, Stalin já havia conseguido avançar para uma zona além da capital austríaca no início de abril de 45. O Exército Vermelho estava apressado em tomar por completo a cidade e seguir ocupando aquele país, algo que os alemães não permitiriam com tanta facilidade. Cabe ressaltar que as tropas das SS na cidade foram a principal razão pela qual o resto das tropas alemãs conseguiram manter-se em ação. Entretanto, os mesmos estavam longe de serem invencíveis, pois não tiveram um só dia de descanso desde o desembarque aliado na Normandia. Além do mais, seu moral estava consideravelmente baixo. Em razão disso, após esgotarem as munições de seus escassos canhões, empreenderam fuga até o estado alemão da Baviera, com o intuito de se render às tropas anglo-americanas. De fato, após todo o genocídio cometido pela Alemanha na União Soviética, aqueles tinham pavor da reação dos russos, especialmente as tropas pertencentes das SS. Entretanto, à exceção das tropas das Waffen-SS, que eram as melhores tropas ali presentes e também as que geravam mais medo entre seus próprios aliados, o que restava dos defensores se rendeu ao sul do Rio Danúbio no dia 12 de abril, por estarem cercados e sem possibilidade de escapar. Não obstante, a resistência do outro lado do rio se prolongou até o dia 18 daquele mês, e ao sul, as tropas que não puderam se retirar dentro da capital e continuavam combatendo nos bosques de Viena baixaram as armas no dia 23, pondo fim a uma luta desnecessária nos últimos dias da Segunda Guerra, e que ficou conhecida como a Ofensiva de Viena. Dos 40.000 defensores que se encontravam na capital austríaca, 19.000 caíram em combate, enquanto os soviéticos sofreram perdas similares, mas que, à diferença destes, os alemães perderam ao menos metade das tropas disponíveis na capital. Tudo graças à escassa comunicação entre os alemães durante a batalha, além de não disporem de um comando central. De fato, Dietrich, que havia sido encarregado da defesa da cidade, já havia abandonado Viena em 2 de abril, antes mesmo do início formal da batalha, o que, somado à evidente superioridade numérica, não é de se estranhar que tantos soldados tenham sido perdidos, levando consigo outros milhares de civis por conta do fogo cruzado e dos incessantes ataques da artilharia soviética. A ofensiva de Viena foi para muitos alemães a última batalha na qual suas unidades lutaram. Naquela cidade, o que restava das divisões Leibstandard, Das Reich e Hitlerjugend encontraram seu fim, além de vários outros regimentos estrangeiros destas mesmas organizações. Foi graças a essas unidades que Viena ainda conseguiu resistir aos soviéticos por tanto tempo. No final, essa resistência acabou não fazendo muito sentido, a não ser pelo fato de agora lutarem no solo do Reich, não tendo nada a defender após isso. É compreensível que tenha sido feita uma defesa até o último homem, por exemplo em Varsóvia ou Budapeste, mas o que aconteceu na capital da Áustria foi apenas um banho de sangue que poderia ter sido evitado não fosse principalmente a obediência cega das Waffen-SS a um déspota que não tinha qualquer compromisso com seu povo. Bom pessoal, por hoje é isso. Se você assistiu até aqui é porque gosta do assunto, então não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até o próximo!